temos, observe o que eu vou lhe falar. Eu estou lendo um livro que mais ou menos uns 12 anos eu não tive coragem de ler esse livro. E Deus está me dando forças e graça para me ler agora. É porque ele é grande, Stalin? Não, pelo contrário, ele é pequenininho. Mas o conteúdo do livro, pastor Laudemir, na verdade, eu vou falar para vocês. Essa conversa, eu estou lendo esse livro depois de uma conversa que o pastor Laudemir teve comigo ali. E enquanto ele estava falando comigo, eu estava lembrando de fato que eu não tinha coragem de ter lido esse livro. Esse livro fala assim, vai contar a história de um evangelista chamado Asa Alonso Allen. Ele foi resultado do fruto do avivamento do país de Gales. Alguns acreditam que foi o maior avivamento da história da igreja, e alguns acreditam que esse avivamento colheu mais almas para o reino de Deus do que a igreja primitiva. Evan Roberts foi o homem usado por Deus para esse poderoso avivamento. E desse avivamento saiu esse evangelista Asa Alonso Allen. Logo, de fato, esse homem foi inflamado por Deus. E a partir do momento que ele começou a pastorear, ele sempre fez uma pergunta para Deus. A pergunta é séria, olha a pergunta: Senhor, por que é que na minha igreja nunca houve e não tem milagres? Por que é que a minha igreja não tem milagres? Por que é que na minha igreja as pessoas não são curadas? Por que é que o reino de Deus não é de fato derramado sobre a minha igreja? As pregações são monótonas, tudo é frio. Ele comentou que ele entrou para dentro de um quarto, do próprio quarto da casa, e ele disse que entrava em oração, entrava em jejum, mas ele disse que o cheiro da comida atravessava justamente por debaixo da porta, chegando no seu nariz. Ele não suportava, entregava o seu propósito e almoçar. Ele disse que esse era um problema sério, porque ele estava dizendo para Deus que ele ama mais comer comida da terra do que de fato ser saciado pela unção dos céus. E ele também vai dizer que decidiu um dia chegar na esposa e pediu para trancar a porta do lado de fora. E disse assim: você só abre se eu bater pelo lado de dentro. Mas detalhe, eu só saio daqui quando Deus falar comigo. Ele disse que não sabe quanto tempo ele passou dentro do quarto, mas ele disse que viu uma poderosa luz brilhar dentro do quarto. E a partir do momento que isso aconteceu, ele disse que se sentia como uma pedrinha pequena perante uma poderosa rocha. Ele disse que Deus ali começou a falar com ele, e começou a falar para ele o que estava entre ele, Deus, e aquele humilde pastor. Ele explicou que sempre vai ser uma barreira de pecados, e Deus dá a ele, olhe bem para cá, uma lista de 13 itens, que estava entre ele e o poder de Deus. O livro é a lista, e Deus fala com ele que o que Deus revelou para ele ali é o caso de muitos que de fato não são usados por Deus de uma forma extraordinária. Você vai perceber que o título que Jesus mais recebeu, sabe qual foi? De mestre. E o que Jesus mais fez foi milagres. Eu falo isso porque a gente não associa a figura do mestre como a figura de alguém usado por Deus em cura divina. E eu também falo isso para dizer para você que de fato, quando as Assembleias de Deus chegam aqui no Brasil, nós passamos pelo que nós chamamos de 3 ondas. A primeira onda do movimento pentecostal, ela era pregada em rádios, e qual era a teologia ensinada pelos nossos pais, da nossa denominação? Simples: batismo com o Espírito Santo. Nós da teologia chamamos isso de glossolalia, escatologia, batismo com o Espírito Santo e volta de Jesus. Isso nós pregamos de 1911 até 1940. A partir de 1940 até 1970 nós mudamos: cura divina e volta de Jesus. Até aí está tudo ok. Se você observar de 1940 para cá, você vai perceber que cruzadas de fato foram instrumentos de Deus para arrancar muitas e muitas almas do inferno. Observe a história do missionário Davi Miranda, fundador da Igreja Pentecostal Deus Amor. Observe a história da Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, o missionário Manuel de Melo. E observe a história, ela nunca chegou a vir no Brasil, mas numa época que as mulheres nem votavam, ela só, com a ajuda de alguns obreiros e com a graça de Deus, construiu uma igreja do tamanho dessa catedral nos Estados Unidos, que foi a MC Person, a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Cruzadas em massa,
cura divina, milagres acontecendo, e de fato tudo isso acontecia. A partir de 1970, nós começamos a chamar o que nós definimos como neopentecostalismo. Para que é que eu vou querer uma casa na terra, no céu, sendo que eu posso ter uma aqui na terra? Para que carruagem de fogo, sendo que Land Rover aqui está tranquilo? É quase igual. Nós de fato desenvolvemos uma teologia terrena. E qual que foi a consequência disso? Resposta: de fato nós fomos abrimos mão dessa unção. E por que eu estou dizendo isso? Porque você vai perceber que toda a proposta desse livro que eu estou lendo é mostrar justamente o combate de Deus com a soberba humana. É mostrar o combate de Deus justamente contra a altivez do homem. E sempre